Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Todos os livros históricos da Bíblia trazem situações a respeito das quais nem todas têm alguma análise de valor. Ou seja, não há uma análise para dizer o que foi certo, o que foi errado, nem sempre. Na maioria dos casos não tem. Mas o registro histórico por si só já nos fala muito. E eu quero ler um pouquinho sobre o rei Abias, um rei que reinou apenas 3 anos, era filho do Roboão, neto de Salomão e bisneto de Davi. Portanto, ainda estava fresquinha na mente dele toda a vida de Davi, e isso Deus certamente lhe cobrou. No capítulo 15 de 1 Reis, começa assim: no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Maaca, filha de Absalão. Andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele, o Roboão. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai, na verdade, o bisavô. Mas por amor de Davi, o Senhor, seu Deus, lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando a seu filho depois dele e dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os dias da sua vida, senão no caso de Urias, o heteu. Bom, a análise aqui é feita. Deus inspirou o comentarista para fazer essa referência. O Abias teve bons exemplos e maus entre seus ancestrais, mas ele escolheu o caminho errado e não como o de Davi. Mas, afinal de contas, qual foi o caminho escolhido por Davi? Porque Davi fez muita coisa errada também, mas ele escolheu amar o Senhor e valorizar a presença de Deus. Davi, e serviu de referência. A outra referência era o Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Ou seja, ele não somente errou, mas ele induziu Israel a se afastar de Deus. Davi induziu Israel a se aproximar de Deus e eram os referenciais. E cada rei escolhia o caminho que devia seguir. E o Abias, infelizmente, escolheu o caminho dos pecados de seu pai. No caso dele, Deus abreviou o reinado dele para apenas 3 anos, porque, no meu entender, Deus já tinha o sucessor preparado, que foi o rei Asa, que foi um rei muito bom e de acordo com o coração de Davi. No 20º ano do rei Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Asa sobre Judá. Ele reinou 41 anos e fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais, removeu todos os ídolos que seus pais fizeram e até a Maaca, sua mãe, depois da dignidade de rainha mãe, porque ela havia feito ao poste ídolo uma abominável imagem. Asa destruiu essa imagem e a queimou no vale de Cedron. Bom, aqui está um pouco de análise também sobre o reinado de Asa, que reinou durante 41 anos no lugar de seu pai Abias, que reinou só 3 anos. Deus é interessante, deixou Saul reinar muito tempo, 40 anos, porque durante esse tempo Deus ainda estava preparando o Davi.
Deus ainda estava preparando o Davi. Pela análise dos números, nós verificamos que quando o Saul começou a reinar, Davi nem era nascido. Davi nasceu muitos anos depois que Saul já estava reinando. Deus poderia ter cortado logo o reinado de Saul, mas Deus preferiu deixar o Saul reinando enquanto preparava o Davi. E Davi começou a reinar com 30 anos. Por isto, Deus deixou Saul reinar tanto tempo, apesar dos erros, e também para ser didático, para que o povo tivesse uma referência do que é um reinado errado. Eu acho interessante, de certa forma isso se cumpre, a gente fica pensando, meu Deus, aquela igreja tem um pastor tão errado, tão cheio de pecados, que todo mundo sabe, e ele continua no pastorado. O Senhor não tira a vida dele, não faz alguma coisa acontecer para ele sair? Pois é, Deus é soberano. Ele deixa o diabo existir, porque precisa fazer o mal, para que as pessoas tenham a opção do mal. Deus deixa um pastor com a vida toda errada à frente de uma igreja, para que os aprovados se manifestem e para que os que querem ser enganados o sejam. Deus deixa. E Deus deixou o Saul reinar por tanto tempo para que o povo visse, enquanto Deus preparava o Davi, e depois o povo viu a diferença. Aqui nós lemos sobre o Abias, que embora bisneto de Davi, não quis seguir o caminho dele e Deus o tirou logo para que Asa reinasse. Asa reinou durante 41 anos fazendo o que era bom, o que era reto diante de Deus. Porém, a Bíblia não tem super-heróis. Nenhum vulto da Bíblia é um perfeitão, santarrão, super-herói. Nenhum deles, nem Davi, sobre quem a Bíblia traz um monte de defeitos, falhas e erros. Já o Asa fez tudo direitinho. Porém, a Bíblia diz que ele não teve coragem de tirar os altos da terra. E também ele errou com medo quando foi atacado pelo Baasa, que reinava no lugar do Jeroboão. Ele foi atacado por Israel, reino do norte, e covardemente, não querendo enfrentar, ele tirou bastante tesouro que havia na casa do Senhor, prata e ouro, e os entregou nas mãos de seus servos, que levaram ao rei da Síria, essa mesma Síria que está em guerra hoje, levaram essa prata e esse ouro para o Ben-Hadad, rei da Síria, para que ele fizesse guerra a Israel e aliviasse o Asa e Judá dos inimigos de Israel, reino do norte. Eles eram inimigos o tempo todo. Bom, ele foi covarde, ele deveria ter confiado no Senhor, mas ele agiu humanamente falando. Nem por isso Deus o rejeitou, ele continuou reinando. Mas o mais triste para mim foi no final, a morte dele, quando no final, cerca de 40 anos de reinado, Deus, querendo despertar a vida do Asa, fez com que ele caísse doente dos pés. É bom a gente lembrar que a medicina naquela época era muito menos desenvolvida do que nos dias de hoje. Os medicamentos também não eram como os de hoje. E assim, a doença dele nos pés, a Bíblia não dá mais detalhes sobre isto. Nós não sabemos que doença foi essa, mas sabemos de uma coisa que é uma nota muito triste, que é a análise de como o rei Asa foi provado com essa doença. Qualquer um de nós, qualquer crente, também é provado quando fica doente. Deus permite a doença. Nenhuma doença vem sobre nós se Deus não permitir.
Cada um de nós é provado quando a doença vem. Para quê? Para ver em quem você confia. Nos médicos, nos remédios, no tratamento. Vai buscar ídolos, curandeiros, ou você vai confiar no Senhor? A Bíblia traz em Tiago, no capítulo 5, a orientação de que todo cristão precisa saber e praticar, que é, quando ficar doente, chamar os seus líderes, os presbíteros da igreja, para orarem com ele, discernirem a causa daquilo, haver um conserto e orarem ungindo com óleo, para que, se o conserto foi feito, se a causa daquela doença foi assimilada e houve o proveito disciplinar daquilo, então a cura vai ser imediata. A unção com óleo vai trazer cura. Eu tenho orado por muita gente com o óleo para unção. Deus tem curado a maioria, mas nem todos. Porque na pressa, para dizer a verdade, eu não faço o que a Bíblia manda, que é conversar com a pessoa, verificar se ela está limpa de coração, o porquê daquela enfermidade, se ela entendeu, se ela se consertou, se ela confessou a Deus. Então, a oração da fé vai certamente salvar o enfermo. Mas, pela pressa, eu unjo com óleo e nem todos são curados, porque se a pessoa não está consertada com Deus, não vai ser curada. A doença vai continuar para que ela tenha o teste, a prova que a doença veio trazer. Foi o que aconteceu com o rei Asa. Ele caiu doente dos pés e, na sua doença, não confiou no Senhor. Ele confiou nos médicos e morreu por causa daquela doença. Triste essa nota. Um homem tão bom, um rei que procurou seguir o caminho de Davi. A Bíblia diz, nós lemos aqui em 1 Reis, no capítulo 15, você pode conferir, que Deus falou a respeito dele, que ele foi bem como Davi, seu ancestral, seu tataravô. E o rei Asa procurou seguir a Davi, mas no final do seu reinado de 41 anos, ele caiu doente dos pés e morreu porque não confiou no Senhor. Eu tomo para mim essa exortação. Já estou no ministério há bem mais tempo do que o Asa, mais do que os 41 anos dele. E Deus tem me abençoado, eu tenho sido bem sucedido em todas as áreas da minha vida. Em família, como pai, como esposo, na vida pessoal, como líder, como pastor, como servo de Deus. Deus tem me abençoado. Mas eu confesso que, como o apóstolo Paulo, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para não acontecer comigo o que aconteceu com Asa, o que é bem possível. Quando a gente, confiado no nosso mérito, no nosso trabalho, no fruto da nossa vida, a gente se envaidece, se ensoberbece, é possível acontecer o que aconteceu com Asa. E eu não quero que aconteça comigo. Depois de ter trabalhado tanto, depois de ter amado o Senhor e visto tantos frutos e resultados, eu vou nadar e morrer afogado na praia? Não, isso não. Eu não quero. Ao final da minha vida, eu não sei se vão ser muitos ou poucos anos, ao todo, com toda certeza, não vai demorar muito para o arrebatamento, ou se o Senhor me levar antes, ou o arrebatamento de qualquer forma está perto, eu não quero perder a bênção de Deus um dia sequer. Eu não quero ficar com pecado na minha vida um dia sequer. Eu não quero que o pecado me domine um dia sequer. Eu não quero virar uma noite em pecado, porque se eu pequei até a noite antes de dormir, eu quero me consertar com o Senhor e quero mesmo que Deus não me deixe dormir se eu não tiver me consertado com Ele. Eu quero estar totalmente limpo, eu preciso estar limpo, eu não quero perder a bênção, eu não quero correr o risco de ficar como o rei Asa. Por isso, o testemunho dele está na Bíblia para a nossa advertência, minha e sua também.